Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais um Democratize aqui na sua Rede 98. É o programa que discute política, que discute democracia de um jeito diferente. Um programa que não existe sem a sua participação. Eu sou Lucas Rage, com você hoje até às 9 da noite, fazendo às vezes, assumindo a cadeira, a responsabilidade de pegar o chapéu de Paulo Antônio Morgante Leite, que está em outras agendas, mas a gente aqui batendo um papo com esse timaço. Hoje a gente trazendo para nossa aula de toda semana um tema um pouquinho diferente. Vamos falar de democracia e conhecimento. Afinal, o que é a democracia sem o conhecimento? Não estou aqui sozinho nessa jornada, é a dupla dinâmica do Democratismo que está com a gente também. Antes de eu passar os canais, passar o caminho para a interação, eu vou dar minha boa noite para ele, o escritor, autor de Como as Democracias Nascem, o idealizador das redes da democracia, Augusto de Franco. Fala comigo, Augusto, bom dia. Boa noite, né, meu filho? Boa noite. Como é que você está? Pois é, e vamos lá para o 17º episódio já. Boa. Do Democratize. E hoje com um tema muito importante, muito difícil, mas muito fascinante também. Ô, Augusto, quem está com a gente também é o professor advogado, colunista da 98, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Lucas. Essa é a hora que o Paulo vira e fala assim, mas aquele não é presidente nada, não. Acima de tudo, colunista da 98. Acima de tudo, aí. Boa noite para vocês, um prazer estar aqui mais uma vez democratizando com a 98. Olha, a democracia sem conhecimento não é nada. Aliás, conhecimento é o que a gente traz para você há 17 edições do Democratize, porque afinal o fórum aqui é livre e a pauta está aberta, o microfone está aberto para você participar com a gente. A gente está ao vivo nos canais de imagem. Vou passar para você, TV aberta, canal 29 em Belo Horizonte, 22 em Sete Lagoas. Também estamos no nosso portal de notícias, é o 98live.com.br. Por lá você participa com a gente na aba chat. Também estamos no YouTube, o canal é o 98 Live. Lá você também participa com a gente em tempo real. 98.3 FM, você vai esperar às 10 da noite ter a versão gravada deste programa. Democracia e conhecimento, conhecimento e democracia. A gente discute isso há 16 edições, mas hoje um cantinho especial para essa pauta. Afinal, uma não existe sem a outra, né, Augusto? Agora, é preciso entender o que a gente chama de conhecimento, não é? Porque, para os gregos, que inventaram pela primeira vez a democracia, eles imaginavam 3 níveis, ou 3 tipos de atividade, de faculdade, de certa maneira, que você pode chamar de conhecimento. Um é a episteme, que é o conhecimento filosófico, hoje a gente diria científico e tal. O outro é a tecné, que é a técnica, o know-how, é como fazer, por exemplo, um sapateiro tem conhecimento? Tem. Como é que ele prova que ele tem? Ele pega e faz um sapato. Pronto, ele tem a técnica, a tecné. E o outro, muito importante, que foi muito desvalorizado, é a doxa, ou a opinião. Então, são 3 coisas distintas, não é? A episteme, a tecné e a doxa. O conhecimento filosófico, científico, o conhecimento técnico, o saber fazer e a opinião. A democracia, quando surge, ela não surge como uma escola de sabedoria. Havia escola de sabedoria. Pitágoras tinha feito, não é? Uma escola de sabedoria. Havia outras escolas de sabedoria. Depois o Platão fundou uma academia, o Aristóteles fundou o Liceu, não é? Isso depois, não é, da democracia ter surgido. Mas a democracia ela ficou centrada em ser um regime da opinião, da liberdade de opinião, da capacidade que qualquer pessoa deve ter de proferir livremente sua opinião, e pelo entrechoque das opiniões é que a decisão política surgiria, não pelo conhecimento do filósofo. Então, até na época, o Sócrates, né, que não era favorável à democracia, ele tirava um sarro da democracia dizendo, como é que eu vou lá na Assembleia, na Agro, ouvir opinião do verdureiro, do peixeiro, do sapateiro, não é? Acontece que o verdureiro, o peixeiro e o sapateiro
tem uma opinião que é tão válida para a democracia quanto o filósofo, hoje a gente diria o médico, o cientista e tudo mais. Ah, mas você está dizendo que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Se você vai construir uma casa, você precisa do conhecimento do engenheiro. Sim. Se você vai dirigir um barco, você precisa do conhecimento naval do piloto, não é? Mas quando se trata de decidir os destinos de uma comunidade, aí não pode ser o conhecimento que determina, e sim o entrechoque, a interação das opiniões dos cidadãos. Trazendo para o nosso período atual, o desafio de democracias verdadeiramente saudáveis é esse acesso ao conhecimento, e esse acesso até a opiniões divergentes e ao debate. Como é que vocês enxergam o grande desafio de uma democracia verdadeiramente saudável atualmente, nesse ponto de vista do conhecimento e das opiniões, como o Augusto disse, Gabriel? Olha, 3 coisas. Esse assunto surgiu aqui no programa passado justamente porque a gente falava do desaparecimento do modelo de cidades, da imersão da Europa, do mundo ocidental na Idade Média e do papel que tiveram alguns espaços a guardar o conhecimento de um período anterior democrático, dos escritos que existiam em Atenas e tudo aquilo que foi sendo feito. E por que isso surge? A partir do momento em que hoje, vou trazer bem para os nossos dias, 3 choques de conhecimento e democracia. Esses dias um amigo muito querido me mandou um link no WhatsApp, Singapura, o modelo a ser seguido. E realmente, para quem já leu, conhece, já esteve lá em Singapura, é um lugar fascinante. É uma cidade-estado, né? Uma nação de território muito pequeno em comparação com lugares como o Brasil e de um desenvolvimento econômico e social brutal. E, inclusive, um grande depositário de conhecimento. Você tem ali muita cultura, muito desenvolvimento tecnológico, científico. E a democracia? Não. Não. Não é. Olha que coisa. Então, ou seja, você pode ter muito conhecimento e não ter democracia. O Protágoras, né, respondia de volta em relação à questão que o Sócrates colocava, mas não é melhor a gente ter um rei filósofo a nos guiar? A defesa do Sócrates contrária à democracia era baseada no conhecimento. Ou seja, nós devemos ser guiados por alguém que sabe, por alguém que detém o conhecimento. E isso pega muito as pessoas. Claro, faz sentido. Alguém que sabe vai nos conduzir para um lugar melhor. E aí o Protágoras falava, é tal como um pastor guiando as ovelhas. Pode ser que um dia ele se canse, ou sinta fome, ou sinta frio. E aí a carne e a lã vão ter mais serventia do que as ovelhas vivas. O conhecimento por si não pode guiar somente as pessoas. E você sabe que isso foi um aprendizado que eu tive lidando no ambiente democrático da Câmara, vou botar esse chapéu um pouco para falar. Tive a oportunidade, me graduei, ensino médio, faculdades, papapá, conhecimento, sob o ponto de vista, né, técnico. Técnico. Sobretudo em áreas que a política demanda muito, direito e por aí vai. E aí, às vezes, você tem as pessoas de fora da Câmara te perguntando, poxa, mas fulano não sabe o que está falando, propõe um projeto de lei que isso, aqui. Deveria se fazer um teste. Né? Uma prova. Uma prova, ou então exigir que só entrasse na política, só concorresse quem tivesse um ensino superior, blá, blá, blá. E quem geralmente se encabula ou se incomoda, com certa razão, não tiro, de algumas propostas mirabolantes, de algumas falhas técnicas, se irrita e fala, talvez essa seja a solução. Mas esse não é o propósito da democracia. Para o ambiente técnico, vamos falar assim, você espera que as pessoas tenham o conhecimento para fazê-lo. Mas as decisões políticas são tomadas por todos. E como todos, aí vem o drama da democracia representativa. Sim. Né? Belo Horizonte não é Atenas, em que todo mundo conseguia se reunir ali, conversar, tomar suas decisões. Belo Horizonte já vem de um modelo de cidade submetido a um Estado-nação em que há democracia representativa. Portanto, a gente escolhe os nossos representantes. A escolha se dá muito mais por identificação, por proximidade, do que pelo critério do conhecimento. Por quê? Vamos lá? Nem em Atenas daquela época
nem em Belo Horizonte de hoje, nem em Oslo, na Suécia, nem onde há democracia de escolha, você tem uma grande quantidade de pessoas fazendo parte de uma elite técnica, intelectual ou acadêmica. Sim. Não foi assim e não é. E, portanto, a escolha dos representantes, os rumos políticos, vão no sentido de representação. E que bom. Claro, por isso também, aí a gente parte de uma outra coisa que os atenienses tinham, que eu acho muito legal, e o Augusto sempre pontua, não era a eleição a principal forma de escolha da democracia, era o sorteio. Todo mundo podia ser sorteado para os cargos, aí trazendo de novo para Belo Horizonte, para qualquer cidade. Então vamos pensar no modelo em que a gente sorteia os vereadores. Sim. Aí muita gente diz, não faço não. Imagina se cai tal e tal pessoa. O que os atenienses tinham de vacina para isso? Se todo mundo pode ser sorteado, vamos preparar todo mundo. E aí, desde cedo, as crianças eram educadas para a vida pública, para a política. Porque quando você tem a escassez da disputa, é interesse até de alguns que disputam não permitir Sim. que esse conhecimento e essa lida da vida pública e da política e da democracia se espalhe. E para fechar o raciocínio sobre conhecimento e democracia, como o Augusto bem falou, tem a ver com a opinião, essa é uma crise dos nossos dias, que eu gostaria de apontar. Porque a novidade da atualidade, certamente, são as mídias sociais, Sim. em que todo mundo pode dar sua opinião. E, geralmente, pelo menos eu, Augusto, outras pessoas, junto com o direito da opinião vem a prudência. Ou convém que venha o direito a prudência. Opinar sobre o que sabe, opinar sobre o que pesquisa, opinar sobre aquilo que você se debruça. E a mídia social ela cria um furor pela opinião. Sim. Você tem que se posicionar. As pessoas elas têm até uma ansiedade. Eu ainda não me manifestei sobre esse assunto. E como todo mundo tem que se manifestar o tempo inteiro sobre tudo, você cria uma espécie de redemoinho de opinar. E isso gera no cidadão a vontade de se agarrar em alguma corrente opinativa. Rápido, porque senão ele não faz parte do que está acontecendo. E esse fluxo, essa torrente, é um afluente muito interessante para quem quer jogar uma opinião enviesada. E aí vem a guerra de narrativas, e isso um pouco a gente está vivendo. Exemplo, né? Israel, Palestina, Hamas, tudo está acontecendo ali. Você tem pessoas que estão estudando a questão, sei lá, 20, 30 anos. Sim. Né? E há 20, 30 anos, você tinha a televisão, você tinha o jornal, você tinha as grandes mídias em que essas pessoas opinavam e, portanto, elas influenciavam o pensamento e os demais conversavam na praça, em casa e tal. Hoje está todo mundo conversando. Todo mundo é cientista político. Todo mundo entende. Não, e tudo bem. E tudo bem, tá? Vou defender esse lado a partir do momento que bom que nós temos essa ágora digital em que as pessoas podem opinar. Ocorre que, ao contrário do que acontecia na ágora ali em Atenas, ou até na Praça 7 aqui em Belo Horizonte, no Cafenice, no digital você não tem uma conversação carne, né? Assim, às vezes você está conversando com um robô, às vezes está conversando com uma pessoa que foi robotizada, está infectada com... E aí você tem uma mutação dessas conversações para um ambiente destrutivo. Sim. E daí vem, talvez, a importância do conhecimento, na minha visão, como uma espécie de filtro, como uma espécie de bom senso, como uma espécie de vacina para que o remédio não vire... O ingrediente, né? Para que o remédio não vire veneno, a depender da dosagem. Ó, a gente falando de opinião aqui, falando de democracia e conhecimento, aliás, por falar em opinião, a sua vale e muito. Vem com a gente, vem pelo WhatsApp 993169898, a gente já traz daqui a pouco os primeiros comentários. Vem com a gente no YouTube, a gente está no canal 98 Live, você pode vir também pelo nosso portal de notícias, o 98live.com.br. Vou puxar um pouco do que o Augusto e o Gabriel falou nesse comecinho da nossa discussão. Primeiro, concordo com vocês do ponto de vista de que uma democracia plena, uma democracia saudável tem entre seus alicerces, aí é a minha opinião, a representatividade. Né? O povo governado pelo povo. E se você limita demais esse palanque, né, esse pedestal da figura política, do líder, da figura, né, do governante, você limita até a tomada de decisões, porque são pessoas que estão ali
quase semideuses, né? A gente tem essa realidade em algumas democracias e o Brasil é um exemplo disso. Falando sobre opinião, falando sobre essa tribo digital que a gente tem um problema grande que é o viés de confirmação. Aquela questão de você ver a sua opinião sendo reverberada dentro da sua bolha, dentro daquele círculo, e ela vai ganhando força, vai ganhando tração nas redes sociais, no WhatsApp, e você acha que a sua opinião é a opinião correta. E aí isso choca um pouco e vai de encontro ao que o Augusto falou no começo, que é aquela questão das opiniões divergentes que fortalecem uma democracia. Vocês não acham que esse viés de confirmação tem prejudicado o debate democrático? Tem, mas nós temos que ver o seguinte, essa, às vezes chamada de ágora virtual, com as mídias sociais, que aqui no Brasil são chamadas de redes sociais, né? Isso aí já é um problema, né? Porque redes são pessoas interagindo por qualquer mídia. O que a gente chama de rede social é, na verdade, mídia social. É o Instagram, o Twitter, ou o X agora, o Facebook e tudo mais. Muito bem. Esse fenômeno é muito novo. Nós não sabemos o que vai acontecer como consequência dessa ampliação do espaço de proferimento e de entrechoque de opiniões. A democracia tem uma aposta, que é o seguinte: mesmo que seja caótico, as opiniões divergentes que surgem, mesmo que a dinâmica seja caótica, a democracia aposta que o entrechoque das opiniões vai acabar gerando uma opinião pública, que não é a opinião de quem imaginou que ia dirigir tudo, jogando a sua opinião lá, ou repetindo a sua narrativa, não. A opinião pública, ela vai surgir por emergência. Nós já falamos aqui num programa Democratize que a opinião pública não é a soma das opiniões privadas. A opinião pública é o resultado do entrechoque de opiniões. Ora, isso é melhor do que o conhecimento certo de alguém? A democracia aposta que sim. Porque se eu ficar dependendo do conhecimento certo, eu tenho que chamar um especialista para dizer o que eu vou fazer. Aí eu vou ter uma divisão entre os que sabem e os que não sabem. E os que sabem, os que não sabem vão estar condenados a ser dirigidos pelos que sabem. Vou te jogar uma pimenta aí para a gente aí colocar sim, gosto. Vamos pensar aqui na época da pandemia, ok? E aí eu vou colocar uma das minhas críticas ao que a gente está vivendo. Vez ou outra eu sou chamado para algum programa, para algum... vem cá debater. Não vou debater isso. Por exemplo, vacina. Aí você chamava quem tinha a opinião que a vacina funcionava e quem tinha a opinião que a vacina não funcionava. Aí não é o caso da autocondução da sociedade. Mas aí é que vem, você concorda, um dos desafios do nosso dia? Por quê? Porque há quem utilize esse argumento que, olha, então não tem que valorizar a opinião? A minha opinião é que a vacina, não sei o quê. Esse eu acho Você trata fatos como opinião, não, mas é a minha opinião. Isso. Como é que a gente, Augusto, aí vem a questão do conhecimento. Ou seja, tem lá um método, né, científico, deu certo, está tudo funcionando. Não vou tomar porque é a minha opinião, inclusive, não sei. Como é que a gente lida com isso? Porque a ciência não é algo para ser colocado para resultado entrechoque de opiniões. São as questões públicas, as questões da condução da polis, da comunidade política, que devem ser regidas pelo entrechoque de opiniões. Você não pode agora discutir se o cálculo estrutural para fazer um prédio tem que ser assim ou assado. Não, minha opinião está errada. A partir da opinião. Não, então é preciso ver isso, não é? Quer dizer, os especialistas, os cientistas, os filósofos e os técnicos também vão ser sempre importantes. O que eu não posso é confundir as coisas, entendeu? Sim. E aí, por exemplo, aí eu começo a achar, bom, esse cara não pode ser um representante porque ele não tem curso superior. Pode. É porque ele não sabe falar direito. Aliás, nós temos um presidente do Brasil que não tem curso superior. Já começa assim, não é? Sim. Então... O que não é um problema. O que não é um problema. O que não é um problema. Até porque não é um problema. Quantos % da nossa população não tem um curso superior? Não, representatividade. E quando a primeira democracia foi inventada, gente, quantas pessoas vocês acham que sabiam ler e escrever? Pouquíssimas. Não era 1%.
Aliás, eu quero falar sobre isso, Entendendo? quero falar sobre escrita. Puxar até um teaser para o filme que a gente vai tratar, que eu não vou falar ainda não. Mas é aquela questão do domínio do conhecimento, principalmente na Idade Média. E claro, trazer a sua opinião, trazer você participando com a gente no Democratize, que faz um rápido intervalo. A gente volta já já, 2 minutinhos. Aguenta aí. No portal 98 Live você pode assistir toda a nossa programação, ver as últimas notícias e ainda conferir o que os nossos colunistas andam dizendo. Acesse 98live.com.br ou baixe o app 98 Live na Google Play ou na Apple Store. Contagem regressiva pro seu Chevrolet. 3, 2, 1, 0. Taxa zero. Corre! É isso aí, Mion. Tem festival de taxa zero e descontos na rede Chevrolet. Chevrolet Tracker, uma conectividade via Bluetooth e Wi-Fi, o menor preço do ano e mais. Taxa zero em 24 vezes. Quer mais? Aproveite o Onix com super desconto de R$5.000 e parcelas reduzidas de R$899. É só essa semana, não perca. Visite uma concessionária. Chevrolet. Eu sou um repórter claro e vim para as ruas para ouvir das pessoas uma história sensacional que aconteceu na vida delas e que elas gostariam que acontecesse de novo. Um show, por exemplo, um show que eu queria voltar, né, a assistir foi o Rock in Rio. Rock in Rio 1, eu tive o prazer de ver todas as bandas que eu gostava. Vi Queen, vi Iron Maiden, vi AC/DC, muita gente. Eu queria ver de novo esses shows. Eu queria ver de novo. As boas experiências a gente sempre quer que aconteçam de novo. Claro, multicampeã de novo no Speed Test, o Wi-Fi mais estável do Brasil. Vem pra Claro e faça seu multi. Exclusividade no ponto mais nobre do Estoril. Lazer e comodidade. Com fraternização. Sofisticação. Vista privilegiada. Suite Master. Breeze Estoril. Agende sua visita ao decorado. Avenida Barão Homem de Melo, 2278 Estoril. Tem terra e lama pra criança brincar. É tão bom, deixa sujar. Escolha esse momento, pode ser qualquer lugar. Relaxe, não preocupa com trabalho pra limpar. Tem água da chuva pra criança molhar. É tão bom, deixa sujar. Escolha esse momento, pode ser qualquer lugar. Relaxe, não preocupa com trabalho pra limpar. Olá, boa noite, estamos de volta com o Democratize desta terça-feira, hoje é 24 de outubro de 2023, se acompanha a gente nos canais de imagem, a edição de número 17 do Democratize, no ar, a pauta é conhecimento e democracia, afinal, é possível ter democracia sem conhecimento? E a gente tratando, claro, aqui de uma maneira mais ampla o tema, o conhecimento em sua amplitude. Aliás, você participando, a sua opinião valendo e muito aqui no Democratize. Tem piolha de Democratize aqui com a gente, viu? Sandra Malta pelo WhatsApp. Ela vem sempre. Sempre. Já ganhou o livro com a gente aqui, falou, boa noite, apesar da falta do meu querido Paulo Leite, acompanho sempre o Democratize. Estou aqui, ouvinte e aluna, buscando não ser uma pessoa que fala o que não entende na sua totalidade. Sandra, um abraço para você. Tem questionamento do Fernando de Matosinhos também, vindo pelo WhatsApp. Boa noite, Democratize. O meu irmão dizia que a democracia diz quem governar e não como governar. Talvez aí esteja o que falta a algumas pessoas para entenderem melhor a democracia. Fernando dando os 2 dedinhos de opinião dele. O que falou? Aqui. A democracia, o irmão dele dizia que a democracia diz quem governar e não como governar. Então a democracia define quem governa e não como se governa. É a opinião do Fernando, ou pelo menos repassando. Tá vendo? É uma opinião do irmão mas dele. É uma opinião que você e eu consideramos errada, não é isso? Mas é a opinião do Fernando Sim, trazendo. Claro. Vou trazer aqui também os... Não, mas vale explicar por que é errado. Não, a democracia, na verdade, ela não tem uma fórmula de governo. Uhum.
ela é uma maneira das pessoas interagirem, regulando os seus conflitos de maneira não guerreira e gerando opiniões a partir das opiniões de todos. Isso é difícil de entender sob certo aspecto, porque isso também é conhecimento. Isso não é não conhecimento. Não é? Você não pode desvalorizar a opinião em relação ao saber, porque isso é um saber. Não é? Então, aliás, é um saber até, digamos que a democracia ela é uma ciência, entre aspas, da praça. A Hannah Arendt, que investigou bastante a democracia ateniense, ela dizia que quando um determinado tema ele é olhado de muitos pontos de vista, ele pode ser apreendido pela esfera pública. Então, era necessário ter essa variedade, essa diversidade de olhares para a opinião pública ser uma opinião pública democrática. Em relação, por exemplo, a essa afirmação, eu tomei aqui a licença de falar que considero que está errado, e aí acompanhe mais ou menos o que eu vou dizer. Não é exatamente o quem você governar ou como você vai governar essas pessoas, porque os regimes podem ser democráticos e autocráticos, mas as formas de governo têm várias. Então você tem e sistemas de governo também. Então pode ser república, pode ser monarquia, pode ser presidencialista, pode ser semipresidencialista, parlamentarista. E eu estou falando isso tudo sob o ponto de vista da teoria geral do Estado. Sim. E se você traz para o ambiente da democracia, que a gente sempre tenta lembrar aqui, não é sobre governo, né, Augusto? Não. É sobre modo de vida. Boa. Então a gente tem que tirar um pouco essa lógica que a democracia é um regime político, ao contrário da autocracia. Ela é interação. Então vamos esquecer o governo no momento. Aliás, é ao contrário, né? A democracia é como a sociedade pode controlar o governo. Exato. Eu acho que o Fernando ele pegou justamente nessa confusão, Gabriel, de tratar o termo democracia como processo eleitoral, por exemplo, Não é. processo de escolha de líderes. E de fato você escolhe um indivíduo baseado nas ideias dele, afinal o processo eleitoral nada mais é do que uma grande sabatina. O indivíduo sobe ali naquele horário que ele tem para falar suas propostas, fala, olha, se você me escolher eu farei isso, isso e isso, e você escolhe aquele indivíduo que pode, uma vez eleito, não fazer nada do que ele prometeu. E por tudo isso que nós falamos no programa até agora, mídias sociais, tudo está acontecendo, este modelo, este sistema está caducando, está ficando difícil. É uma coisa que a gente tem que começar a pensar, porque o ser humano ele tende a, na sua maioria, a permanecer igual, né? Achar que as coisas vão... Por exemplo, quando a gente olha para Roma, aquelas ruínas, lá as ruínas de Roma e tal, o povo que vivia ali tinha absoluta certeza de que aquilo ia durar para sempre. Como nós achamos que isso daqui vai durar para sempre. Sim. Daqui 2000 anos, sabe o que está aqui na Avenida Senhora do Carmo, entendeu? O que aconteceu? Então, esse modelo de representatividade, por tal, isso precisa ser transformado. Sempre ser transformado, porque a gente vai mudando, igual vai mudando de celular, vai mudando de roupa, o regime também tem que ser aperfeiçoado. Se não for, vai dar problema. Mas é um baita desafio, né? Claro. A democracia, na verdade, não é um modelo nem de governo, nem de nada. A democracia é um processo de democratização. Isso. E esse processo é um processo que tem um sentido. Qual é o sentido? É caminhar para graus maiores de liberdade. O sentido da política democrática não é a ordem, é a liberdade. Isso, aliás, é um problemão, porque grande parte dos militantes, esses que Gabriel estava falando, que se engalfinham nas mídias sociais, seguindo uma determinada diretiva, e eles têm na cabeça que eles têm uma ordem para colocar no mundo. Não é? Então, para eles, o sentido da política é a ordem, mas o sentido da política democrática nunca é a ordem. É sempre a liberdade para que novas ordens surjam. E, de repente, uma ordem que estava lá, ela caduca e outro tipo de ordem vai surgir a partir da interação. Então, é essa ambiência que o processo de democratização cria. Não é para você implantar um modelo, não é para você enfiar sua ordem na cabeça dos outros ou impor a sua ordem à sociedade. Deixa eu trazer uma pergunta aqui do Soter Magalhães pelo WhatsApp, que é um pouco na linha do que a gente está discutindo aqui. Falou, boa noite, mas e quando uma opinião pública é desprezada por quem está no poder?
tá falando de censura aqui, acredito, hein, o Soter? Não, às vezes ele pode estar falando também que não levou em conta a opinião pública, não é? Não, acho que ele está falando de vários momentos que a gente já viu acontecer no Brasil e no mundo. Olha, você tem duas formas de lidar com a opinião pública que não é levado em conta pelo poder ou pelo governo. Dentro de um regime democrático, do Estado Democrático de Direito, quando a maior parte da população tem uma opinião divergente do governo, ela troca o governo. Sim. Né? O parlamentarismo, que eu defendo sobremaneira, ele consegue lidar com isso de maneira menos traumática. Até porque, a partir do momento em que um governo perde uma sustentação, ele cai. Imediatamente. Ou seja, sei lá, Inglaterra, Tony Blair, guerra do Iraque, e por aí vai, caiu. E aí você tem, dissolve-se o governo, chama a eleição, distritalmente as pessoas elegem seus representantes, está feita uma maioria, pum, criou. No presidencialismo isso já é um pouco mais difícil. Sim. Porque você tem um período travado de 4 anos. A não ser que tenha impeachment. Ainda assim, é o que eu ia dizer. O impeachment ainda é uma mudança de regime dentro da ordem democrática, né? Você pode impeachment a pessoa. Mas quando você não tem democracia, você tem um regime que está se impondo à população, como foi o caso, o Brasil viveu isso. Ou seja, nos anos 80, nós tínhamos um regime militar. Com o tempo, a opinião popular se voltou contra esse regime. Foi feita uma costura social que envolveu, primeiro, uma tentativa de uma emenda à Constituição para garantir eleições diretas. Ela não se deu. Foi feita uma eleição indireta. Os representantes eleitos eram contrários ao regime e Tancredo foi eleito. E, em seguida, essa mesma opinião pública acabou motivando a criação de um processo constituinte que estabeleceu as bases da nova Constituição de 88. Nós ainda estamos, e aí é um dos problemas que o Brasil vivencia, na minha visão, uma ordem social, vou chamar assim, muito presa a um momento até anterior à queda do Muro de Berlim. Né? Sim. A Constituição brasileira ela foi feita num contexto de opinião pública que desejava muito sair do ambiente ditatorial, mas que ainda se dividia muito sobre a visão de planeta, sobre qual era o lado certo. Né? Nós estávamos há 1 ano da queda do Muro de Berlim. E até hoje nós estamos nessa ordem constitucional proveniente de uma opinião pública. O que eu digo sempre é que o que não dá para mudar nela são coisas que eu sinto que a maior parte da opinião pública não quer mudar. Regime democrático, Estado federativo, voto secreto e periódico e os direitos sociais. E o restante você pode mudar, a partir, inclusive, da opinião pública. Vocês não acham que é um movimento muito lento? Esse movimento das massas, essa mobilização por essa mudança que a gente citou aí, essas mudanças históricas, mas elas não são devagar demais? Vocês veem uma aceleração com as redes sociais, com essa mobilização da juventude? Como é que vocês enxergam isso? Não, em termos históricos, não é lento. Não é? Está sendo até acelerado, né? Quer ver, nós saímos da Primeira Guerra Fria, ali logo depois da queda do Muro de Berlim e da bancarrota da União Soviética. Teve um período de 10 anos para você respirar e mudar a mentalidade. E logo começamos uma onda de autocratização e uma Segunda Guerra Fria. Teve gente que não aproveitou essa janela aberta dos anos 90 e voltou achando que ainda estava na Primeira Guerra Fria. Você vê todos esses discursos contra o imperialismo norte-americano, agora junto com o colonialismo europeu, todos esses discursos, ainda é gente que não conseguiu, ainda está exilado lá na Primeira Guerra Fria. Nós já estamos numa Segunda Guerra Fria e o cara transplantou aquilo para cá e continua achando que o mundo é assim. Agora, nas opiniões sobre o atentado do Hamas a Israel, assim como um pouco antes, não é? Sobre a invasão de Putin da Ucrânia, isso ficou muito claro.
não é? Havia um contingente grande da sociedade que continuou no passado, da sociedade, vamos dizer, política, que continuou no passado, não é? Então, como é que isso muda? Isso muda assim mesmo como está mudando, não é? Você até me deu uma ideia para o próximo programa. Olha só. Que é Democracia e Constituições Brasileiras. Porque ao vai e vem das ondas de democratização ou autocratização no planeta, nós vamos tendo mudanças aqui no Brasil. Então, uma prévia aqui do que eu acho que pode ser um assunto. A nossa primeira Constituição de 1824, outorgada pelo Dom Pedro I, ela vem de uma onda de liberalismo que estava começando a transcorrer na Europa. O Império Brasileiro ela tem uma Constituição inspirada nesse primeiro modelo que garante propriedade, direito à vida, papapá. Quando você tem a segunda, 1891, você já tem uma primeira onda de democratização no planeta. E o Brasil pega um pouquinho dessa onda, inspirado muito nos Estados Unidos e tal. Quando o Brasil faz a terceira, de 1934, já é o lado social da democracia de Weimar, na Alemanha. E aí o Brasil tenta incutir na nossa ordem democrática aqui todos os direitos possíveis e tal. Quando a gente rasga essa de 34 para de 37, conhecida como polaca, você já está na regressão. Na primeira onda autocrática, a nossa Constituição de 37, a que gera o Estado Novo, é inspirada na da Polônia justamente nos tempos em que o nazifascismo está avançando. Quando cai na Segunda Guerra Mundial o Hitler, a gente tem uma quarta, a de 46, que é a Constituição mais democrática brasileira até então, que vai gerar eleição de prefeito, vereador, a instituição do município, papapá. E está indo tudo muito bem quando, em 67, aí nós estamos vivendo a segunda onda de democratização, quando vem essa quarta, quando em 67, quinta, quando você tem em 67, já na ditadura militar, no auge da Guerra Fria, segunda onda de autocratização, o Brasil dilapidando essa Constituição de 46 com os atos institucionais até culminar em 67, 68 com o rasgo completo dessa Constituição. E quando o mundo já estava quase beirando o final dessa Guerra Fria, o Brasil embarca na de 88. Então perceba que é quase que um barquinho, né, nessas ondas de democracia e autocracia. Dá para analisar o papel das Constituições brasileiras. E aí quando você pergunta se é rápido ou devagar, o papel da Constituição ou de uma Constituição, é fazer as coisas serem devagar. Sim. A Constituição, ela quer garantir estabilidade. É o trilho, né? Ela é o trilho, boa. A Constituição é o trilho. Ou seja, a locomotiva pode estar lenta, rápida, pode acelerar. Eu considero que da Constituição para cá, o Brasil acelerou muito em algumas pautas, o que é bom. Em outras ainda está para trás. Mas o trilho... ele segue firme. Segue firme. Ó, o papo tá maravilhoso, aliás, vocês não param de participar, muita gente interagindo aqui. Vamos para um rápido intervalo, mas antes queria trazer uns comentários. O Mauro Henrique Toledo no YouTube começou bem demais essa live, parabéns. O Ailton Júnior falou, vocês concordam que a democracia é um caminho e não um ponto de chegada? Sim. Eu acho que ele captou justamente o que o Augusto traz no nosso papo aqui. O Al Capone no YouTube falando que calor, turma. Não sei se ele tá falando do clima ou se ele tá falando do programa. Eu tô aqui pingando. Provavelmente tá falando de ambos. Gente, um rápido intervalo, a gente volta já com o terceiro bloco do Democratize dessa terça-feira. E agora a dica é cultural. Você quer trazer um teaser? Vamos falar de filme ou livro hoje, Gabriel? Hoje é filme. Vamos falar de filme, gente. Ó, filmaço, clássico, e a pauta é conhecimento também nessa dica. 3 minutos, a gente volta já com mais Democratize. Aguenta aí. Pode o garoto precisa saber um treinador de verdade. Um treinador de peito como eu, Xaxé. Felipão é bundão, Xaxé. Felipão é bundão, Xaxé, não tem coragem. Quem lançou o Vitor Roque? Quem lançou o Vitor Roque? Tá aqui o papai, Xaxé. Gladstone. Tá aqui o papai, pô. Final de Copa do Brasil. Eu lanchei Neymar também. Eu vou falar pra você, 17 anos absurdo. Eu lanchei um menino de 13 anos no profissional, pra você ter noção. 13 anos. Qual o nome dele? Eu não lembro o nome, mas eu lanchei. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira.
e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretaria de Educação e Comunidades Escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá pessoal, eu sou o Gomes e você está assistindo a TV 98. Claro, mais uma vez, é multicampeã no Speed Test. Calma, Didi, é tanto prêmio que tu vai precisar de reforço. É multicampeã, gente. De novo, testado e comprovado por milhares de pessoas. Olha ela aí, é isso. A Claro tem o 5G mais rápido do Brasil. E o melhor 5G pra games. E pra vídeo também, de novo. Falando nisso, a Claro tem a melhor e mais rápida banda larga do Brasil. Com o Wi-Fi mais estável. Vem pra Claro. Vai ser o multi. Com a multicampeã. De novo, gente. Para quem valoriza a democracia, todos os caminhos levam ao teste da urna. A partir de 27 de novembro, especialistas em tecnologia do Brasil inteiro vão à sede do TSE. Com acesso total ao código-fonte da urna em uma sala pública iluminada, eles vão testar a segurança do processo eleitoral. Acompanhe pelo canal do TSE. O teste confirma a segurança do seu voto. TSE, o Tribunal da Democracia. Muito bem, estamos de volta. Esse é o seu Democratize de terça-feira, dia 24 de outubro de 2023. Você está participando com a gente nos canais de imagem. A gente está na TV aberta, canal 29 em Belo Horizonte, 22 em Sete Lagoas. Também estamos nos canais Net Claro 198 698 e no nosso portal de notícias 98live.com.br. Twitter tem também, é lá no 98, Rede 98 Oficial. Lá você pode comentar com a hashtag Democratize. Só chegar, o que não falta é fórum, o que não falta é espaço para você participar, para você interagir com a gente. Muita gente participando hoje, gente. Os alunos estão, com a presença em dia hoje. Galera interagindo muito, a gente falando de conhecimento, democracia, conhecimento é a pauta para você que está sintonizando agora. E está na hora da dica cultural. A gente sempre traz um livro, uma dica de livro ou filme ou série para abranger um pouco mais o tema e enriquecer, quem sabe não fazer a sua noite aí no pós-democratismo com uma pipoca e um pouquinho de conhecimento. E hoje a dica é de filme, né, Gabriel? Não sei você aí que está nos acompanhando, mas eu acho saboroso quando você assiste um filme e o revê com o passar dos anos. Né? Tem filmes que eu gosto de repetir muito. E tem aquela História Sem Fim que eu ainda não entendi. Eu acho que passam uns anos eu ainda não compreendo. E a história não acabou até hoje. Aquele cachorrão voando e tal. Toda vez eu vejo aquilo, o que está acontecendo nesse filme? Acho que ainda não entendi. Mas esse, pode botar aí na tela o trailer, né? Que é O Nome da Rosa. Clássico. E é um filme, na verdade, é um livro do Humberto Eco. Estamos recomendando aqui o filme, porque o filme é muito, muito saboroso mesmo. Interpretado, para mim, é uma das adaptações cinematográficas mais interessantes em relação ao livro. E vocês estão vendo aí na tela, quem está acompanhando o rádio, a imagem de alguns monges, um mosteiro, né, um espaço daqueles visivelmente medieval, com pessoas que vão se entrelaçando nos seus enredos. E como é que isso desenvolve, Lucas? Chegou no mosteiro, o personagem principal da história, e começam a acontecer mortes. Não é isso, Augusto? Mortes misteriosas. E, claro, que já vem a acusação que é o demônio agindo. Ou seja, olha, estão morrendo porque é o mal, é o absoluto. E ele, não, peraí, deve ter alguma coisa mais de fundo nessa história. E ele começa a investigar por que é que essas pessoas estão morrendo. Eu não vou ser estraga-prazeres de contar aqui o enredo, mas ele identifica nesses personagens um traço comum da morte, e ele começa a investigar,
E ele entende que isso tem a ver com o conhecimento. Sim. E com a resistência de alguns que o conhecimento se espalhe. E o conhecimento, no caso, vinha em forma de comédia, de riso. Tem uma coisa que toda ditadura tem horror, que todo autocrata tem pavor, é sorriso, alegria, diversão. Um autocrata, eu até hoje eu adoraria ver a reação do Adolf Hitler em relação ao filme O Grande Ditador, do Chaplin. Porque retratar aquela piada de mau gosto que era o Hitler, daquela maneira tão divertida que o Chaplin fez, e um período muito crítico, eficaz. né? Um período Sim. crítico. Você vê que as pessoas têm muito problema com o humor. Então, eu acho que o filme é muito interessante pelo que a gente conversa, para entender que num período em que não há democracia, o conhecimento é guardado como se fosse um tesouro proibido, né? Como se fosse um pecado, como se fosse algo que, ao ser acessível por todo mundo, desnuda uma estrutura de poder, uma estrutura hierárquica, uma estrutura de aprisionamento. Olha, dica do filme de hoje, O Nome da Rosa, de Jean-Jacques Hano, de 1989, mas ainda um clássico muito atual e tudo a ver com a nossa pauta hoje, né, Augusto? Eu falei isso no primeiro bloco, estava falando que eu queria debater com vocês, e justamente esse período, né, o filme se passa em 1327, em um mosteiro, em uma época, né, na Idade Média, onde o conhecimento ele era centrado, ele era guardado a 7 chaves e o acesso a ele era restrito. Isso até evoluiu depois. Né, não, na verdade, tem um outro aspecto além desse que o Gabriel falou, que é o seguinte, quer dizer, em geral, sistemas de dominação, eles controlam o acesso ao conhecimento e eles seguram esse conhecimento para continuar podendo dominar. Por exemplo, os sacerdotes egípcios, eles sabiam alguma coisa já sobre as enchentes do Nilo e tudo, mas eles guardavam esse conhecimento porque isso era uma ameaça que eles usavam para que a população continuasse obediente, entendeu? Quando eles fizeram canais de irrigação no Egito, etc. e tal, e a forma de despotismo era meio hidráulica, era a partir do controle da água. Mas se os camponeses soubessem o ritmo das enchentes do Nilo, eles podiam se proteger, não é? Então, essa é uma coisa importantíssima, quer dizer, esse conhecimento ficou guardado, né, nos mosteiros na época do filme O Nome da Rosa, e só depois se abriu quando foi para a universidade. Mas quando as universidades surgem, a mais antiga delas é Bolonha, ela surge como uma corporação meritocrática. Não é? A Universidade de Bolonha, inclusive, tinha um detalhe, o reitor da universidade ele tinha poder de vida ou morte. O Frederico I concedeu a ele o caráter de cidade-estado, era como se a universidade era um estado, então, e tinha o poder total. E isso... Reitor. Hein? Reitor. Reitor. Nós temos aí 1000 anos. A universidade tem o quê? Bom, vamos dizer, 800 anos, e ela não deixou de ser uma corporação. Deixou de ser uma corporação medieval, mas não deixou de ser uma corporação meritocrática, não é? Isso aí é muito importante, porque é a academia, não é? É a velha academia de Platão, onde você entra lá para obter um conhecimento, mas tem uma porta para você entrar. Você tem que ser admitido. Então, olha a diferença disso do que faziam os sofistas no período, no apogeu democrático em Atenas. Eles iam para a praça, eles iam para a rua. Então, o conhecimento estava aberto a quem quisesse talvez nos ouvir. nossos dias, um exemplo que eu gosto muito, falando de conhecimento e democracia, eu tenho um sabor especial pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que surge de um jeito um pouco distinto de outras universidades mais tradicionais americanas e até europeias, que foi até de uma tristeza da família, que perdeu o filho e tal, mas se conectou muito com o mundo tecnológico. Ou seja, nós estamos aqui para resolver problemas comuns.
Sabe, a Universidade de Stanford tem uma característica, Vale do Silício como um todo, né, que, aliás, é um ambiente extremamente democrático, né, de troca de conhecimento e de aproximação do mundo real, né, não é só aquela coisa de ficar ali na academia, um falando para o outro, e protegendo, e se isolando, e criando quase uma madraça também, né, que é uma outra forma de poder e universidade mais ali do Oriente Médio. Então, eu acho interessante esse livro, porque até os dias atuais, há quem trata conhecimento como uma espécie de tesouro proibido. E interessante, do filme, pegando um pouco do que o Augusto falou das universidades, é o poder da escrita. O poder da palavra escrita na disseminação do conhecimento. Porque, como a gente fala, lá no berço da democracia era, né, no parlatório, era na palavra. Né, a transmissão de conhecimento era nas fogueiras, nas praças. E depois isso foi evoluindo e, de um certo em um certo ponto, se restringiu, porque se separa o mundo em duas castas, né? Os alfabetizados e os analfabetos. Eu gosto muito disso, assim, porque as pessoas aqui no Brasil mentem muito sobre os livros que já leram. A gente tem uma população que lê pouquíssimo. Se a gente comparar a média de leitura de livros da população brasileira com a população argentina, por exemplo, a gente toma uma lavada enorme. E muita gente, até porque eu também culpo muito o ensino formal brasileiro, que entuba uns livros muito difíceis nas crianças. Cada um com a sua opinião, estamos aqui, mas, aliás, isso gerou até não sei se foi uma treta no Twitter, de falar assim, ó, ler Machado de Assis na escola quando muito jovem, é bom ou é ruim? Enfim, o fato é que eu sinto que a abordagem da literatura tem seus percalços aqui. E gera uma turma, ou até um costume das pessoas de, deixa eu ler essa parte que tem que responder o trabalho. Né, o que você interpretou do livro, o que não sei o que e tal, e não o gostar de ler. É aquela coisa do ensino de ler para responder, ler para fazer o teste, ler para passar de ano. Aí você não cria na pessoa o desejo de ler por prazer, porque é sempre para fazer um trabalho. Aí quando você saiu da escola, você não lê mesmo. Acabou. E a interpretação de texto, amigo, é inexistente. O pior do que isso é o seguinte, quando você recebe, igual aqui, ó, você está nos acompanhando aí, você pode agora, o Augusto falou hoje, eu tentei comprar esse livro na livraria que eu vou sempre, não tinha mais para sortear, mas o Augusto, olha, no sebo tal, na internet está R$8, né? R$8. R$8. E por que eu trouxe o livro? Está falando o nome da Rosa, o livro que deu origem ao filme do Humberto Eco. Mas por que eu estou trazendo o filme? Terminou aqui nosso programa, você pode sair da rotina. O que é a rotina? Ficar lendo tweets e mídia social até o sono bater. As pessoas estão muito vidradas em acordar fuçando o telefone e dormir fuçando o telefone. E esse conhecimento não gruda, porque não é conhecimento. E consumir em pílulas, né? Não, é uma coisa meio assim, e que está muito mais focada, presta atenção no que vocês estão fazendo, hein? No prazer em... Tem até o barulhinho, rolar né? o feed. Você sabe que tem até a coisa do... E esse barulhinho é uma espécie de alimentação de prazer, né? Da pessoa ficar fazendo isso. Quase pavloniano. Sai dessa daí. E se você quiser, não diga que fui eu que falei, nem está ao vivo, nem estou dizendo isso, mas tem esse vídeo de graça no YouTube. Se você clicar agora o nome da Rosa, você vai achar uma versão para assistir. Legendado, dublado, vai encontrar aí em alguns streams. Eu te garanto que se você parar para ver essa obra-prima do Humberto Eco, ela vai te fazer refletir. E se você gostou, experimenta fazer amanhã. Experimenta fazer depois. Tem países no planeta em que, por semana, se lê um livro, 2, as pessoas que querem ter conhecimento, elas vão ali na fonte. Elas não só recebem isso dos outros. Então, assim, confia que, claro, que nós estamos falando, que é um livro legal, mas vai lá e vê se você gosta mesmo. Boa. E vou te falar, eu nunca esqueci a primeira vez que eu vi esse filme. Na época só tinha aquele HBO 1 e HBO 2, né? TV a cabo estava chegando, não sei se foi de madrugada, eu fiquei fascinado, porque eu achei que era uma história única, e eu acho que é uma história única até hoje. Ele usa assim, um contexto muito único da história para falar o que acontece até hoje. E não vou trazer spoiler, mas o pulo do gato no final é maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. Sean Connery, fenomenal. O nome da Rosa, a dica de hoje para o Democratize. A gente indo para o finalzinho do programa. Augusto,
Vamos amarrar esse tema de hoje, vamos falar de conhecimento e democracia. O que a gente deixa para a nossa audiência hoje? Que recado você quer deixar para a audiência? Bom, a coisa mais importante é que o conhecimento, então, não é só o conhecimento, vamos dizer assim, científico, filosófico. Para a democracia, emitir e fazer as opiniões interagirem é um conhecimento, não é? E a democracia é isso geneticamente. É o regime da liberdade de opinião. Agora, isso é engraçado porque tem gente que não tem nem o conceito de opinião. Existem culturas, muito ainda sobre a influência patriarcal, que você não consegue explicar para o sujeito o que é uma opinião. Para ele só existe o saber, ou o saber sagrado, que está lá no sacerdote. Então, opinião não existe, não tem valor. Não é? E a opinião é o fundamento da democracia, e ela é a maneira pela qual coletividades humanas podem se autoconduzir. Se fosse basear essa possibilidade no conhecimento daqueles que sabem mais, nós nunca teríamos democracia, sempre seria uma autocracia, não é? Seria um governo dos sábios. Por que o Platão não era democrático? Né? Porque ele propunha um governo dos sábios. Né? E a democracia não é o governo dos sábios, e não é que não exista sabedoria, mas sabedoria não tem necessariamente a ver com democracia. Existe sabedoria, não é? Augusto de Franco, sempre gigante. Gente, é um prazer compartilhar esse estúdio com vocês, um prazer compartilhar esse programa com vocês, fazer às vezes de Paulo Leite o desafio de assumir a cadeira de Paulo Leite nesse Democratize, que volta na terça-feira que vem. Augusto, vou fazer dica de livro hoje aqui, em Como as Democracias Nascem. Se você ainda não comprou, procure. Consegue encontrar nas suas redes sociais, né, Augusto? É só digitar comoasdemocraciasnascem.org. Mais fácil ainda. Gabriel Azevedo, quem quer continuar o papo com você tem caminho, não tem? Tenho. Qual que é? Diga-o. Pode mandar um oi ali pelas mídias sociais. Tá no arroba Gabriel Azevedo. Aliás, a equipe do Gabriel tá me xingando que o arroba dele tava errado no programa. Tava arroba GSMA quando 1976. Quando eu voltei, eu tinha perdido o não tá na tela aí, ó. Tá bonito. Esse é no Instagram. No Twitter nós estamos... Aliás, não é mais Twitter, né? A gente... X. Vou chamar de Twitter para sempre. Nós somos agora velhos, né? Na minha época era Twitter. Tweetadas. Bom, no Twitter ainda tá GSMA 1986, mas nós estamos buscando. Digitar Gabriel Azevedo. Você vai achar com certeza. Manda uma mensagem. Maravilha. Eu sou o Lucas Raj e a gente fica por aqui com o Democratize desta terça-feira. Na terça que vem a gente volta. Gabriel já deu teaser, vamos falar de constituições, né? Bom tempo, você acha? Eu gostei. Porque a gente fala dos momentos de democracia, né? De autocracia. Pode ser. Tá feito. Ó, a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Até a próxima terça-feira. Um abraço. Tchau. Qual que é a questão que eu parei para pensar? E a gente está pensando muito nisso há muito tempo. Mas será que as nossas escolas, será que as faculdades estão ensinando o quê para os nossos filhos?